coragem. Você é um homem, uma mulher corajoso e corajosa. Está dentro de você isso. Segundo ponto que eu aprendo aqui é com a vida, com a maturidade emocional de José. Dá um pulinho lá em Gênesis 37:5. Eu, se fosse você, marcava tudo isso aí para você não esquecer nunca mais. Gênesis 37, versículo 5. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Olha aqui para mim, irmão. Ele é um dos caras que eu vejo que mais foi esticado no emocional. Desde muito cedo, odiado pelos irmãos. Os irmãos tinham muitos ciúmes dele. O pai tinha um relacionamento mais de afinidade com ele, deu uma capa bonita para ele, toda diferentona. Ele achou muito louco e a galera achou muito estranha o pai ter dado isso para ele, e a galera já olhava para ele meio torto. Um dia ele tem um sonho, que é esse aqui que nós lemos, e ele conta, ele compartilha, porque com o irmão você compartilha, sim ou não? Nem com todos. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente conta os nossos sonhos. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir os nossos sonhos. E os irmãos deles aqui não estavam preparados para ouvir. Ele, na ingenuidade, na inocência do seu coração, são meus irmãos, imagina. Ele vai lá e compartilha o sonho. Muito bem. Isso gerou uma raiva nos irmãos, porque, não sei se vocês sabem, eles não eram irmãos da mesma mãe. Eles eram irmãos de mães diferentes. Benjamim e José. Ela tem, acho que Benjamim que é o último, e no parto ela acaba morrendo. E aí então José e Benjamim são os últimos e os outros 10 vêm antes. E aí eles começam a ter um relacionamento de inveja dessa forma. Até que o ponto, você sabe da história, eles vão lá, inventam uma história, joga ele dentro do buraco, passa alguém lá, pega José, leva para o Egito. E aonde, qual é o destino de José? Na casa de Potifar. Muito bem. Agora, o exemplo de José que ele ensina para mim e para você é manter uma saúde emocional. Entender que nada, meu irmão, está fora do controle de Deus. Nada. Você tem que entender isso. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Fala comigo, nada está fora do controle de Deus. Ok. Agora, a pergunta que eu faço para você, olhando para a vida de José, é: como impactar a sua geração? A primeira resposta é: não desistindo dos sonhos de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro ponto. Quantos sonhos, olha para você, 2021, quantos sonhos você enterrou até agora? Porque você foi levado a viver circunstâncias, situações em que você se perdeu, e os teus sonhos, que um dia Deus falou para você, o que você gerou, foi gerado no seu coração, você enterrou e falaram para você: você não vai viver mais. Eu quero que você faça uma análise dentro de você, os teus sonhos. Segundo ponto é propósito. Sonho e propósito. Foram duas coisas que andaram lado a lado com José nesse período aqui. Irmão, aqui ele tinha por volta de 17 anos, quando ele é levado para a casa de Potifar. 17 anos. Um meninão, na flor da idade. E ele devia ser um cara mais carinhosão. Aí é uma leitura minha. Ele devia ser um cara mais simpaticão. E aí é levado para esse lugar. Quando ele chega ali, ele é vendido como escravo, é colocado na casa de Potifar, ele começa a fazer tudo com excelência. Olha isso, irmão. Ele poderia ter falado assim: eu não vou fazer nada, eu estou frustrado, eu estou machucado, olha o que fizeram comigo. Não, a Bíblia fala que ele fazia tudo com excelência na casa de Potifar, ao ponto de Potifar olhar para ele e falar assim: eu quero que você cuide de tudo para mim. Tudo. Olha isso. Olha como é uma escolha nossa. Ou ficar sentado no chão chorando, ou levantar, sacudir a poeira do pé e avançar. É uma opção nossa. José me ensina isso aqui. Ou a gente fica chorando no luto, ele deve ter chorado com certeza,
Ali naquela caverna que ele ficou alguns dias, ele deve ter chorado muito. Mas a hora que ele falou que ele foi para outro lugar, ele sabia aquele que tinha dado o sonho para ele era o mesmo que estava com ele agora. E aí ele estava ali na casa de Potifar. Potifar então promove ele, você vai cuidar de tudo. Só que acaba por aí? Não. Esse que aparece quem? Potifona. A Potifona aparece. É. E aí então ele é acusado de abuso sexual. Olha só. Ele é acusado, porque ela falou que foi ele. Ele foi acusado e também ele foi tentado. Estou falando que ele tinha 17 anos. Um menino de 17, vamos colocar 17 a 20 anos, sendo tentado pela mulher do general do exército do rei, do faraó, aonde ele era o príncipe de tudo, o administrador de tudo da casa. Olha a posição que ele estava. Ele foi tentado e foi acusado. Ele fez o quê? Permaneceu em retidão. Aonde ele foi parar? De novo na cadeia. Primeiro foi no buraco, agora foi na cadeia. E aí quando ele está lá na cadeia, o que acontece? Tudo que é pedido para ele, ele faz com excelência. Olha que coisa, irmão. Agora você imagina o que se passa na cabeça de um menino de 20 anos que fala assim, cara, Deus me deu um sonho. Cara, Deus, estava tudo bem lá com meu pai, eu fui compartilhar com meus irmãos o sonho, olha onde eu vim parar. Eu estou agora preso no calabouço do Egito, sem família, sem o pai, sem o afeto, sem uma palavra de ninguém, irmão. Sem ninguém. De repente olhavam para ele assim, o seu Deus te trouxe para cá? O Deus de Abraão, de Isaac, do seu pai te trouxeram para cá? Que Deus é esse, meu querido? Não é isso que a gente ouve? Só que lá naquele lugar, Deus preparou para ele um momento, uma situação, em que ele foi encorajado, ele fazia tudo com excelência. Logo o carcereiro colocou ele no lugar de administrar. Olha só. Agora eu estou falando com você pensando no emocional de um menino de 20 anos que está passando por essa situação. Agora eu e você passamos qualquer apertinho, a gente já fica desesperado querendo abandonar a fé, não vem mais na igreja. Sim ou não? Olha que coisa, irmão. Aí eu falo, será que a nossa fé é em Deus ou a nossa fé é nos homens? Irmão, nós seremos testados com os valores do reino. E nós também seremos esticados emocionalmente. Faz parte do propósito. Faz parte do plano de Deus. Deus não quer meninos. Deus quer pessoas maduras. E Deus vai nos levar a passar por processos aonde Ele vai nos esticar. E todo processo tem tempo de validade. Quem permanece no processo a vida inteira é eu e você. Quem quer ficar ali chorando a vida inteira é eu e você. Você quer acelerar o processo da sua vida? Seja obediente. Cumpra princípio. Anda em retidão. Pede para o Espírito Santo sondar o seu coração. Só que para isso você precisa ser um homem, uma mulher, para falar assim, sim, eu estou andando errado, eu quero consertar. Você entende que aí não tem nada de espiritual, tem posicionamento, que nós ministramos isso o ano inteiro? Tem mudança de posição, é um comportamento. Agora, eu quero viver o melhor de Deus com o mesmo comportamento, irmão, não bate, não rola isso. Não dá. Não funciona. Eu quero viver o melhor de Deus, mas eu também preciso ser transformado. E o Senhor vai nos levar para isso. Então nós seremos esticados. E agora, com 30 anos, mais ou menos, Deus prepara algo para ele. Coisa simples para ele resolver. Não foi encontrado ninguém no Egito capaz de resolver. Para ele foi. O cara lembra dele lá? Tem um cara lá na prisão que ele interpreta sonho. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Simplesmente ele foi colocado e o rei fala para ele assim, ó. Você vai cuidar de tudo. Ele fala assim, você só não vai sentar no trono. De resto, é tudo seu. Depois de ter passado pelos processos, vem a recompensa. E sabe por que Deus mandou ele na frente? Gênesis 45:8. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Ele está falando para os irmãos dele depois. No 45:4 diz, e José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou, eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim
de ser trazido para o Egito. Agora vão, fiquem tristes. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Irmão, quando eu olho isso, eu vejo uma pessoa que está entendendo o que está acontecendo, que não fica questionando a Deus o porquê, o porquê, o porquê. Simplesmente obedeceu. E chegou o momento em que Deus honrou. É simples. É óbvio que passar dói. A gente fica meio perdido, a gente fica meio bagunçado. Mas, irmão, alguém que ama, que teme ao Senhor, ele vai buscar no Senhor, nos pés de Cristo Jesus. Alguém que ama o Senhor nunca vai abandonar a Cristo em situações como essas. Vai usar de situações como essa como um trampolim para avançar, para ir mais longe. Você tem noção que agora um hebreu era o governador, ministro de todo o Egito, que tinha na sua mão toda a coordenada de como seriam os próximos 7 anos. Ou melhor, os próximos 14 anos. 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Você tem noção que é isso? Sabe por que Deus mandou José à frente? Para preservar a própria família dele. Vai na frente, José, vou te mandar na frente. Eu vou preparar você, porque nos próximos anos eu vou cuidar de você e da sua família. Estou falando sobre propósito. Eu estou falando que sim, é difícil passar em situações, mas existe um propósito que nós temos que mergulhar nele, irmão. Entender o que Deus está nos chamando para fazer para a nossa geração. Maturidade emocional. Quantos de nós têm sofrido depressão, síndrome do pânico, ansiedade, por coisas simples. Você já não se fez uma pergunta, fala assim, peraí, será que não tem alguma coisa errada? E aí a gente às vezes está esperando uma oração. A gente está esperando um culto bombástico para ser tocado. Mas será? Eu quero te desafiar isso. Você, ou aqui, ou na sua casa, falar, Senhor, peraí, você não me fez assim. Peraí, o plano original do Senhor não foi para tomar remédios antidepressivos. O plano original do Senhor não foi para tomar um calmantezinho para não ter ansiedade. O plano original do Senhor não foi esse para mim. O Senhor me fez a sua imagem e a sua semelhança. Peraí, o porquê que eu estou assim? Por que a minha alma está dessa forma tão fragmentada e tão sensível? Por que eu estou cedendo às pressões desse mundo? Peraí, eu tenho um Deus que é comigo, cara. Eu tenho um Deus que vence as minhas lutas. Eu tenho um Deus que acalma na tempestade. Eu tenho um Deus que me consola. Eu tenho um Deus que vai na frente e vai atrás. Ele me cerca. Quando eu deito, quando me levanto, a palavra nem saiu na minha boca, Ele me conhece. Ele me conhece antes mesmo quando eu era um embrião. Oh, peraí, será que agora, neste momento, Ele não te conhece também? Eu estou te desafiando, não estou falando para você jogar seu remédio fora, não. Isso aí é com o seu médico. Eu estou falando para você olhar aí aos pés do Senhor e começar a se questionar, Senhor, eu não sou assim. Eu não vou aceitar eu viver assim. Uma pessoa, outro ponto, que não consegue ter uma estabilidade financeira. É sempre com problema. Você já se questionou, Senhor, por que eu estou me comportando assim? Senhor, por que a minha vida sempre foi assim? Senhor, por que eu não consigo avançar ou romper? Por que eu não consigo, ser alguém normal? Pagar conta e sobrar um dinheiro para aproveitar com a minha família, para eu ir viajar, para eu comprar alguma coisa, uma casa, um carro, sei lá. Você já se perguntou? Mas a gente fica cobrando a Deus. Mas é um posicionamento nosso. Nós temos que ir até Ele e falar, Senhor, fala para mim, me ensina como eu devo me comportar financeiramente falando. Talvez eu estou agindo de uma maneira que não é a sua vontade. E aí se descontrola tudo. Terceiro ponto, para a gente caminhar aqui, Moisés. Abre aí, Êxodo 33, 8. Então eu falei para você agora sobre maturidade emocional. 33, 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, irmão, não sei você, mas eu fico olhando isso, fico imaginando. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem
parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés como? Como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Olha aqui um sedento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu quero falar com você agora sobre intimidade. Então eu falei com você sobre coragem, eu falei agora sobre uma maturidade emocional e sobre intimidade. É para voltar à essência, não é? Então nós vamos trabalhar isso tão profundo, irmão. Tão profundo, tão profundo. Nós vamos trabalhar intimidade com Deus, sim. E é uma intimidade que o Senhor vai trazer uma ressignificação para nós. Vai nos despertar para o que é, de fato, viver uma intimidade com o Espírito Santo. Não simplesmente um arrepio na hora do culto, não um choro na hora do culto. Não, mas viver com Ele diariamente, da hora que você acorda, na madrugada quando Ele te chamar, à noite, em qualquer momento. Então, quando eu olho para a vida de Moisés, eu extraio o quê? Intimidade. Ele era um cara que ele tinha intimidade com Deus, e a intimidade foi necessária para a geração dele, e também é necessária para a nossa geração. Quando eu olho para a nossa geração, eu vejo pessoas frustradas, ou conhecem a Deus pela metade. E eu quero trabalhar um pouquinho melhor com isso aqui. Quando a gente fala sobre intimidade, eu gosto muito desse texto. Atos 16, quando Paulo está ali, ele chama Timóteo para ir com ele trabalhar na viagem missionária. Quando Paulo chama Timóteo para ir com ele, Timóteo era filho e neto de uma mãe judia crente, mas o pai era grego. E aí eles iam ministrar outras sinagogas, iam entrar em outros lugares, alcançar outros judeus. E aí então, Paulo teve que circuncidar Timóteo. Você tem noção que é isso, irmão? Timóteo já era um homem. Paulo falou, baixa as calças aí, meu querido. Foi lá, pegou a faquinha e tchum, cortou. Você sabe o que é circuncidar, né? Se você não sabe, depois você dá uma pesquisada. E aí, eu quero levar a gente a entender níveis de intimidade. Paulo está assumindo, olha só, a Bíblia fala que ele não poderia ir porque ele tinha o pai grego. Agora Paulo está assumindo uma posição paternal, de paternidade na vida de Timóteo, e agora Paulo está circuncidando, tocando na intimidade dele, na intimidade mais profunda de um homem. É esse nível de intimidade que o Senhor quer ter comigo e com você. Deus, Ele não quer medir esforços para tocar na nossa intimidade. Ele quer ter intimidade. E Ele não quer que a gente fique se rebatendo, Senhor, mas tocar aqui? Ai, Paulo, você vai me circuncidar? Simplesmente obedece. Simplesmente foi. Então eu quero pensar que existem níveis de intimidade aqui. Níveis de intimidade. Por exemplo, João. Você já me viu falar isso? Quem não viu, quero relembrar. Jesus, ele tinha 5 tipos de relacionamento. Ele se relacionava com as multidões. Ele se relacionava com os 70. Ele se relacionava com os 12. Ele se relacionava com os 3. E ele se relacionava com João. Isso significa que Jesus amava os outros? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas provavelmente existia algo dentro de João que João não desgrudava de Jesus. Até na hora da ceia, João estava reclinado no peito dele. E para quem que Deus mostra os acontecimentos dos últimos dias do Apocalipse? João. Então João era um cara que na ceia, ali eles estavam na ceia. Aí Pedro olha para Jesus, faz um comentário falando do traidor. Aí Pedro olha para João e pergunta para ele quem é. Por quê? Porque tem informações que só um íntimo consegue ter de Deus. Por que Pedro não perguntou para Jesus? Por que Pedro pediu para João perguntar? Porque o nível de intimidade de João era maior do que a de Pedro. Jesus amava mais Pedro? É óbvio que não. Mas talvez João era como aqui Josué. Ficava ali o tempo todo na tenda, ficava o tempo todo abraçado com Jesus. Aí você fala, mas João, ele era bonzinho. Não, não é não. Jesus deu um pega nele em um certo momento, lá em Samaria. Quando olha para ele assim, vocês estão loucos? Senhor, você não quer que manda vir fogo do céu aqui?
Tanto que aí o nome Filhos do Trovão foi nesse momento, que Jesus dá uma pegada neles. Você não sabe que espírito vocês são? João também era meio esquentadinho. Só que João amava o Senhor. Quem que entra primeiro na tumba vazia? João. Ele sai correndo junto com Pedro, Maria vai lá, fala, ele sai correndo e vai lá e encontra. Nível de intimidade. Números capítulo 12, Miriam, ela faz um comentário muito infeliz. Porque Moisés vai casar com uma outra mulher, e aí ela faz um comentário tipo assim: ah, Deus só fala com Moisés. Aí Deus, gente, olha só, Deus fala assim: ah, minha filha, minha querida, não fala do meu filho, não fala. Reunião, 3 horas. Arão, Moisés, Miriam. Se apresentem na tenda. Foi bem assim. Lê lá depois. Números 12. Apareceram os 3 lá. Aí a Bíblia fala que Miriam e Arão se apresentaram, ou seja, deram um passinho à frente. E aí Deus olha para eles, desce na tenda, na coluna. O próprio Deus olha para eles e fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu quero falar por visões, por mensagens proféticas, eu uso os meus profetas. Mas com Moisés, eu falo face a face. Com ele é diferente. Nível de intimidade. Moisés amava ao Senhor. Moisés viu tudo que Deus fez. Abriu o mar. Moisés viu as pragas. Moisés olha para ele, 33:18 de Êxodo, e fala assim: Senhor, por favor, agora eu te peço, me mostra a sua glória. Moisés já tinha visto tudo isso, ainda ele olha para Deus e fala assim: eu quero ver a sua glória. Eu já vi o seu poder, eu já vi o que o Senhor é capaz de fazer, mas agora eu quero te ver. Deus fala para ele: sobe aqui na fenda da rocha. Ah, irmão. E a Bíblia fala assim: você não pode ver você não pode me ver, se você me ver, você vai morrer. Quando eu passar, eu vou tampar você e você vai ver as minhas costas. Você tem noção do que Deus tem para nós? Agora isso é para mim, é para você. Agora, mais uma vez, isso é para filhos prediletos? Não, é para filhos que preferem Ele. Não dá para eu falar que eu pratico intimidade, irmão, quando eu estou somente no meu secreto. Se é que praticamos secreto. Você pode falar para mim que você ficou 2, 3 horas no secreto, glória a Deus. Top, continua. Mas eu quero saber como que foi a sua vida depois que você saiu do secreto. Eu quero saber como foi sua vida no seu trabalho, na rua, no trânsito, na escola, na faculdade. É isso que me interessa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz o que com a gente? Paulo vai dizer: se vocês são guiados no Espírito, então vocês também andem no Espírito, vivam no Espírito. Então a proposta é que nós vivamos uma vida integral no Espírito Santo. Não é somente em um período de adoração, no meu quarto, de leitura da palavra. Ali não é intimidade apenas, é também, mas é lá fora. É lá fora. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 13. E aí daqui para frente, nós vamos para um lugar bem profundo. Louva a Deus por essa conferência, por tudo aquilo que Deus fez, porque isso aqui é fruto daquilo que o Senhor fez na minha vida, quando a gente ministrava sobre voltar à essência. 2 Coríntios 13:13. A graça, algumas Bíblias é a versão 14, tá? Se você está usando a NVI é 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. Paulo traz uma característica de cada uma das pessoas da Trindade. Quando você olha, presta atenção, quando você olha para a graça do Senhor, você fala: uau, isso é forte demais, crente. A graça de Cristo me alcançou, Efésios 3:18, pela graça sois salvos. A graça imerecida, fui alcançado. Glória a Deus por isso, porque Jesus venceu. Ok. Quando nós olhamos para o amor, que é a característica do Pai,
Nós olhamos João 3,16 e falamos assim, uau, isso é forte demais, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não considerou o pecado do homem, mas Deus amou o homem de sobremaneira, que encontrou o homem com esse amor, que deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Olha que isso é maravilhoso. Agora, quando a gente olha para a comunhão, nós vamos diminuindo. Porque a graça, ela é uma característica do Filho. O amor é uma característica do Pai. E a comunhão é uma característica do Espírito. Agora nós botamos muita ênfase, eu não estou aqui falando quem é menor e quem é melhor, a gente tem, infelizmente, a igreja brasileira, e talvez é algo para a gente trabalhar melhor o ano que vem, entender um pouquinho melhor sobre a Trindade, que as pessoas, elas colocam a Trindade em níveis diferentes, isso não existe. Ah, porque Deus Pai é esse, porque Jesus é isso, o Espírito, coitadinho, ele é aquele. Não, irmão. Os três trabalham juntos, os três estavam juntos na criação, o plano foi de Deus. Quando Deus disse haja luz, a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele, então foi Cristo que fez, e o Espírito Santo executou. O Espírito Santo estava pairando aonde? Sobre as águas. Quando Deus fez o homem, Deus falou o quê? Façamos o homem, os três juntos fazendo o homem. Quando Deus soprou o Espírito Santo, soprou o fôlego de vida, entrou dentro do homem. Eu não consigo ver ao longo do tempo, em toda a história da humanidade, os três pessoas diferentes. Eles têm as suas características, ou até mesmo uma disputa. Outro dia eu ouvi assim, não, eu oro a Jesus, porque eu gosto mais dele. Não, eu oro para Jesus, porque eu gosto mais dele. Irmão, não existe isso. O Filho glorifica o Pai, e o Espírito, ele revela o Filho. Não existe isso, existem cada uma das pessoas da Trindade com as suas funções. Jesus falou assim, lá no comecinho do capítulo 14 de João, falou assim, eu vou para o Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Lá para o versículo 17, 18, se eu não me engano, ele vira e fala assim, mas espera aí, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas virá outro, e esse outro no grego significa a mesma pessoa do mesmo patamar, não é alguém inferior, é alguém igual a mim. Eu estou mandando outra pessoa que é como eu, e ele vos ensinará, ele vos fará lembrar todas as coisas, que é a pessoa do Espírito Santo. Só que nós, por muito não entender, nós entendemos o quê? Somente o Espírito Santo na obra da salvação. Então, o Espírito Santo convence, lá em João 16:8, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você ficar pregando que vai convencer alguém. Ou você pegar e enfiar Jesus goela abaixo na vida de alguém. Isso não funciona. O que funciona é você, com graça e amor, respeitando, se fazendo de fraco com os fracos, de judeu com os judeus, para de alguma forma ganhar alguns. É você compartilhar o reino, o governo que está em você é transmitido. E aí então o Espírito Santo vai encontrar uma oportunidade para convencer aquela pessoa. Pronto, a pessoa, ela foi convencida. Lá em Romanos 8:17 fala que agora o Espírito Santo nos adota como filhos. E aí, nisso tudo, a experiência da salvação, a experiência da adoção, que nós falamos aqui, o Nick ministrou sobre a paternidade. E quantas vezes a gente já falou disso também, e nós vamos entendendo que agora Deus, Ele é um Deus soberano, mas Ele também é o meu Pai. Eu posso clamar papai, eu posso clamar Abba, Pai. Eu posso agora ter uma mentalidade de filho, um comportamento como de filho. Eu não sou mais órfão, eu não sou mais escravo. Eu não preciso mais ficar me comportando como escravo. Agora eu sou um filho, e eu sou herdeiro e sou co-herdeiro com Cristo. Ou seja, eu tenho todo um reino que o Senhor estabeleceu e me fez participante da natureza divina. Então significa que agora nós somos adotados como filho. Então nós temos uma super experiência de adoção. Eu sou filho. E aí então, lá em Tito 3:5 fala que é o Espírito Santo quem traz o lavar e o regenerar da nossa alma. Então o que é isso? Eu fui regenerado, eu fui encontrado por Cristo. Agora o Espírito Santo vai regenerar, ou seja, eu vou nascer de novo. Ele vai colocar em mim uma nova cultura, Ele vai colocar em mim o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo. Uau, e eu vou tendo experiências com tudo isso. E aí, para fechar com chave de ouro,
Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus olha para mim e para você hoje, ele fala assim, não vão, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vai descer o poder do Espírito sobre você, e aí vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ou seja, ele vai nos empoderar para agora pregar em nome dele, testemunhar a respeito do Cristo. E aí nós temos uma super experiência do batismo, e nós somos cheios, xarabacanta, aleluia. E aí nós classificamos tudo isso como o quê? Experiências. Eu não estou negligenciando tudo aquilo que nós vivemos com Deus, todo o processo de salvação. Só que, meu irmão, deixa eu falar para você, o Espírito Santo não está disponível somente nesses primeiros momentos da porta de entrada para a salvação. O Espírito Santo está disponível todos os dias na caminhada, é comunhão. É dia após dia, dormindo e acordando com Ele, falando com Ele. Ele é alguém, Ele não é alguma coisa. O Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um choro, o Espírito Santo, Ele é alguém. Ele tem características de uma pessoa. O problema é que nós vamos tendo experiências de culto em culto. E aí então nós olhamos para ele e eu só tive experiências. Mas eu pergunto para mim e para você, e a nossa comunhão com ele? E o dia a dia com ele? O que ele falou para você hoje quando você acordou? O que você falou para ele hoje quando você acordou? Se é alguém da sua e da minha intimidade, se é alguém a quem nós falamos que nós amamos, como eu posso acordar e não falar bom dia? Como que eu posso fazer as coisas do meu dia e lembrar dele apenas no momento do culto? Que comunhão que é essa? Então isso não é intimidade. É um relacionamento por interesse. Mas o que Paulo está falando que a característica do Espírito Santo é comunhão. Comunhão, relacionamento. As experiências que nós já tivemos e vamos ter, em nome de Jesus, muitas e muitas e muitas, isso é maravilhoso. Mas, irmão, ele está aqui também para relacionamento. E aí, então, qual é a chave de um relacionamento com o Espírito Santo? A interação. Não existe um relacionamento unilateral. Relacionamento com o Espírito Santo, ele é interativo. Tem que acontecer das duas partes. A parte dele, qual que é? Ele vem ao homem, ele dá um nascimento, ele dá a regeneração, ele convence, ele faz mergulhar na palavra, ele traz revelação da palavra, ele te ensina. E aí, qual é a parte do homem? A parte do homem é a interatividade com ele. É a interação. Agora, o Espírito Santo não é só uma experiência do novo nascimento, ele não é só uma experiência que nós tivemos num culto, num Shaba. O Espírito Santo, ele é relacionamento contínuo, progressivo. Isso é para nós hoje. Isso é para nós hoje. Glória a Deus. Olha só, lá em Atos capítulo 14, capítulo 13, Paulo sai com Barnabé para implantar as igrejas. O que eles fazem? Implanta uma igreja aqui, implanta uma igreja aqui, implanta uma igreja aqui, implanta uma igreja aqui. Simples assim, deixa a galera lá. Atos capítulo 14, no versículo 21, a Bíblia fala que agora eles voltam, vão encorajando os irmãos, e aí eles levantam presbíteros, ou seja, pastores. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando eles implantavam a igreja e saía, não tinha Bíblia, não tinha pastor e não tinha igreja. Quando ele voltava, aquela galera permanecia do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo guiava eles. Hoje nós temos Bíblia, nós temos pastor, nós temos igreja e estamos fazendo o quê? Sim ou não? Nós temos tudo que essa galera não tinha. Eles não tinham Bíblia, irmão. Não tinha Bíblia, não tinha sido escrito ainda. Para pensar. Imagina, Paulo vem aqui. Ó, seleciona a galera, essa igreja aqui é vocês? Então beleza, gente, vamos lá. Vamos pregar o evangelho. Ressurreição, arrependimento, tal, Cristo, pá. Paulo pega e vai embora. Aí ele volta, sei lá, daqui 6 meses. A Bíblia fala que ele ficava 6, 7, em alguns lugares até 2 anos. Aí ele voltava, aí ele vem aqui. Irmão, ele não deixou Bíblia. Ele não deixou nada. Ele simplesmente deixou uma mensagem cravada no coração da gente. Só. Aí a Bíblia vai chamar até então de o caminho. Ele deixou somente isso. Ele ensinou sobre o caminho, que é o caminho de Cristo. Ele ensinou isso e foi embora. Quando ele voltou, a igreja estava lá intacta. Olha o que diz o texto. Espera aí que eu não peguei aqui.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhe que cada igreja a eleição de presbíteros, e depois de orar com jejuns e encomendarem ao Senhor em que haviam crido. Agora eu quero trazer uma realidade diferente para você. Eles estavam indo em lugares onde a galera era politeísta, ou seja, tinha outros deuses. Eles chegavam lá em Éfeso, com a deusa Diana e tantos outros. Presta atenção, ele prega o evangelho, pum! A mensagem vem, o Espírito Santo convence o homem. Agora eles vão para dentro de uma igreja, não tem Bíblia. Não tem Bíblia. Não tem um pastor. E não tem uma igreja bonita, confortável, com ar-condicionado. Não tem. E agora, eles estão dentro de uma igreja carregando nas costas dele uma cultura de idolatria, de imoralidade sexual. Aí na igreja não pode fazer sexo antes do casamento. Mas ele aprendeu que ele cresceu vivendo que o culto do Deus que ele servia era com imoralidade sexual, irmão. Agora ele está dentro da igreja sendo discipulado. Agora ele está sendo discipulado. Por quem? Pelo Espírito Santo, através daqueles homens. Porque o Espírito Santo é que guiava. E agora nós perdemos a mão, perdemos ele como guia. Aonde está? Nós estamos perdidos toda hora. Já parou para pensar? Aí eu pergunto, cadê a nossa comunhão? Começando comigo. A gente tem a mania de pensar que ser cheio do Espírito Santo é uma medida que vai vindo sobre nós. Eu quero desmentir isso para você. Lá em João capítulo 3, 34, diz assim, pois aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então significa que no dia em que você conheceu a Cristo de verdade, o dia que você ouviu a mensagem e correspondeu com fé, o Espírito Santo vai habitar dentro de você na sua plenitude. Agora, ser cheio do Espírito Santo não é uma medida que ele vai te enchendo de vez em quando. E agora você é mais crente, agora você é mais espiritual, porque você está mais cheio do Espírito Santo. Não! Ele não foi nos dado por medida. Ele está em plenitude dentro de nós. Nós fomos selados, diz a palavra. Então o selo não tem como pôr o selo, tira o selo. Põe o selo, tira o selo. Nós fomos selados uma única vez. Fomos selados. Fomos selados pelo Espírito. O Espírito vai habitar dentro de nós. E depois ele vem sobre nós para nos empoderar. Então, eu creio que sim, o mover do Espírito acontece várias vezes. Mas ser cheio do Espírito Santo, ele veio habitar em nós. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é o quanto nós temos dele. O quanto ele tem de nós. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É o quanto ele tem de nós. Alguém que fala para mim, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou ver o quanto a vida dele está rendida ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem de Deus, não. É o quanto ele tem de você. Você está entendendo, irmão? Agora, num tempo como hoje, por que eu estou aprofundando em intimidade? Porque o Senhor está nos trazendo a essência disso. No tempo como hoje que nós estamos vivendo, eu quero falar a mesma coisa que Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo, aquele que ele circuncidou, aquele que ele tocou nele, que estava levando ele para a viagem. E num determinado momento, Paulo olha para Timóteo e fala assim, por esta razão, meu filho, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Irmão, reavivar é voltar à essência. Já está aí dentro de você, dentro de nós. Simplesmente se apagou a comunhão, mas o Espírito Santo está aí dentro. Fala, ele está aqui dentro. Ele só precisa ser reavivado. Ele só precisa sair novamente. Nós abafamos ele, como diz as Escrituras que eu vou ler daqui a pouco. Paulo vai dizer também, em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Sabe o que é apagar o Espírito? É como se fosse um poço com muita água. E então nós vamos pegando pedra e vamos jogando, entulhando os poços.
Aí o Espírito Santo sai, aí depois a gente pega a pedra de novo, entulha poços, e vai entulhando, o Espírito Santo o tempo todo querendo, chega uma hora, irmão, que ele se apagou. Mas ele não saiu de dentro de você, porque você é selado com o Espírito Santo. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, é que a comunhão está disponível para mim e para você. Porque se nós estivermos firmados em comunhão com o Espírito Santo, nós teremos coragem e nós teremos também maturidade emocional para lidar com as dificuldades da vida. Por isso que eu estou mergulhando com você aqui na intimidade. Olha só, em Efésios 1:30, vai dizer assim, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, então é depois, ok? Não antes. Depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Paulo está falando aos Efésios capítulo 1, versículo 13. Aí no capítulo 4, no mesmo livro de Efésios, versículo 30, ele vai dizer, e não entristeçam esse Espírito, o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como que eu posso entristecer? Irmão, entristecer, agora eu estou falando de relacionamento. Você não entristece uma garrafa. Você entristece alguém. Ele está falando que o Espírito Santo ele tem um sentimento. Em Tiago vai dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Esse ciúmes é zelo, é cuidado. E nós muitas vezes não estamos dando ouvidos para ele. Nós estamos enfiando cabeça no lugar onde não tem que pôr. Nós estamos andando, fazendo coisas de qualquer jeito. E ele está falando para mim e para você, filhos, deixa eu falar uma coisa, eu tenho comunhão para exercitar com você. Eu quero te usar com poder, sinais e maravilhas, sim, mas antes de te usar, eu quero você para mim. Eu quero caminhar com você, eu quero que você esteja junto comigo. Lembra que Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos? Aí eu falo para você, irmão, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Nós fomos salvos no dia em que nós cremos pela fé que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e para salvar você. Fomos salvos. Agora eu falo, é só isso? Parou aí? É nisso que se resume a obra da redenção? Mas Paulo está falando para mim que aquele que fez o conjunto da obra, o Pai, o Filho e o Espírito, um me ama, o outro tem graça e o outro quer ter comunhão. Comunhão. Interação, essa é a chave da comunhão. Quando você pega Ezequiel 47, aquele rio que sai do trono, representa o Espírito Santo. Você vê ali Deus falando para o homem, anda tantos metros. Você vê que é o homem que vai até o rio. É o homem começa a andar e a água dá nos tornozelos. Daqui a pouco a água dá nos joelhos, daqui a pouco a água dá nos lombos, daqui a pouco ele não pode mais andar, ele tem que nadar. Sabe o que é isso? É conforme você vai exercitando comunhão com o Espírito Santo, ele vai tomando você o controle da sua vida, e então você está perdido nos braços dele. E aí então nós estamos sendo guiados por ele. Nós estamos mergulhados nele. Aí sim, irmão, sinais, prodígios, maravilhas, aí sim. Aonde você pisar, um amor de Deus vai invadir, vai varrer aquele lugar, as pessoas vão cair no chão chorando de arrependimento. Porque você está cheio. Estar cheio representa, o Espírito Santo tem um controle total da sua vida. Estar cheio significa, eu faço com o meu filho, eu caminho com o meu filho, eu não estou tendo um relacionamento unilateral, meu filho não está querendo me usar no culto, meu filho não está querendo me usar no momento do secreto dele, mas o meu filho entendeu que eu sou alguém, eu quero caminhar com ele. Rafa, mas como que eu ouço a voz de Deus? Rafa, como que eu ouço a voz de Deus? Irmãos, por muito tempo eu pensava, eu ouvia as pessoas falando sobre ouvir a Deus, e talvez seja a maior dificuldade que nós todos aqui temos. Se eu perguntar para você, você já ouviu Deus? Certamente você vai falar para mim que não, porque você nunca ouviu a voz audível de Deus. Mas Deus fala de diversas formas comigo, com você. Mais específico, o Espírito Santo, que é aquele que dá o testemunho interior. Agora, no livro de Romanos 8,16, diz, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu falar para você, como você sabe que você é salvo? Jesus apareceu para você e falou assim, filho, eu estou te salvando hoje. Como você sabe que você é salvo? Deus mandou um anjo lá no seu quarto e falou assim, filho, eis que venho vos anunciar a salvação. Se você perguntar para mim, Rafa, por que você sabe como você sabe que você é salvo? Eu sei porque eu sei.
É uma convicção dentro de mim, ponto. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá testemunho interior. É uma convicção. Se alguém virar para mim agora, se eu tiver, prova para mim que você é salvo. Você não é salvo. Eu falei, irmão, o que você vai falar não me interessa. Eu sei que eu sou e ponto. Ponto. É uma convicção. É uma certeza. Não há dúvida. Isso é um impulso do Espírito dentro de nós, testemunhando, testificando, confirmando que nós somos filhos, pois é neste lugar de testemunho interior que o Espírito Santo fala comigo e com você. O grande problema é que a gente sempre vai falar assim, é coisa da minha cabeça. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Ou a gente fica esperando, eu quero ouvir a voz de Deus audível. Deus vai falar, ai Deus, se for a sua vontade, faz isso. A gente fica esperando, fica esperando. A gente tem um relacionamento tão superficial com Deus, irmão. Tão superficial. Um relacionamento tão superficial. Nós queremos viver tantas experiências poderosas e gloriosas com Deus, mas nós não estamos dando conta nem de discernir a voz do Espírito dentro de nós. Eu entendo que o Senhor quer restaurar essa comunhão com a gente no próximo ano. Eu entendo que o Senhor quer restaurar isso. Deus nos chama para ser avivalistas da nossa geração. Como que eu vou ser um avivalista sem coragem? Como eu vou ser um avivalista com um monte de problema emocional? Como que eu vou ser um avivalista sem comunhão com o Espírito? Como? Eu não estou falando que, pelo amor de Deus, se você tem algum problema com isso, nós estamos aqui para ajudar. O que eu estou falando para você é, não dá para se conformar e não vos conformeis com este mundo, sejam renovados pela transformação da vossa mente. Gente, pelo amor de Deus, comunhão. Comunhão. E Jesus termina dizendo assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Sabe o que é isso? Começa a dar ouvidos ao testemunho interior do Espírito Santo em pequenos passos de fé. Se você tiver dúvida, não sei se é Deus que está falando, vai fazendo uma análise. Se alguém falar para você assim, pastora, veio algo dentro de você sobre a pastora. Chega nela e fala assim, pastora, te falar uma coisa, não é que Deus me mandou falar. Pastora, te falar uma coisa, por um acaso acontece isso. Por um acaso, tal. Acontece. Ok. Você deu um passo de fé. Então, pastor, eu estava ali, o Senhor colocou no meu coração, eu quero te entregar essa palavra. Agora a gente nem sabe isso, irmão. Às vezes a gente está confundindo emocional com Deus, com a voz de Deus. Quantas vezes já ouvi isso? Se você der crédito para o testemunho interior dos pequenos detalhes, ser fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Aí Deus vai te usar. Aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo, não só audível, mas em tudo que você fizer. Nos pequenos detalhes, nos grandes detalhes. Mas a gente precisa dar ouvidos ao testemunho interior, se é Ele que testifica dentro de nós. Agora, se o Senhor fala com a gente algo simples. Simples. Você acorda todo dia na madrugada, do nada, todo dia. Por um período você está acordando, todo dia. Aí você vira e fala para mim, Rafa, mas Deus não fala comigo. Eu falei, irmão, Deus está te chamando todo dia, 3 horas da manhã, você não está acordando. Deus está procurando você, você não está dando atenção. O Espírito Santo quer ter interatividade com você. E quando você começar a ouvir o testemunho interior, corresponda com ele. Você não precisa ter medo. Medo de reputação. Medo, não, irmão, não precisa ter nada disso. Mas a gente precisa dar passos de fé. Passos de fé. Aí sim, Ele vai confiar e ampliar a nossa comunhão. Comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Alguns de vocês aqui estão com saudade de ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito. Lá na salvação você ouviu. Quanto tempo? Quanto tempo?
Você sabia que Ele ama a sua presença? Você sabia que Ele ama que você entre lá no quarto e fique com Ele? Você sabia que Ele ama que você leva Ele para onde você vai? O Espírito Santo quer restaurar a intimidade com você, comigo e com você. Ele quer restaurar a comunhão. Ele quer restaurar a fome, o apetite espiritual em nós. Se você analisar, você pegar, sei lá, tenho 38 anos. O tanto de comida que eu já comi em 38 anos. Deve ser algumas toneladas, né? Muitas toneladas. O fato de eu ter comido muitas toneladas significa que eu não vou comer mais daqui para frente? Sim ou não? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. As experiências que nós tivemos lá atrás não suprirão os próximos dias. Nós vamos precisar ter um relacionamento com Ele verdadeiro, de comunhão, interação com o Espírito Santo. Por isso que eu falei que quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falava comigo, algumas pessoas como João 4, aquela mulher. Tem pessoas sim, que às vezes vêm até o poço, vêm até Cristo beber de uma água porque está cansado. Mas tem pessoas também que está com muita sede e não é de cansaço, mas quer beber uma água fresca, quer beber do rio de Deus. E aí, enquanto eles estavam ministrando aqui, quando você fala testemunho interior, Rafa, obrigado, Wes. No caminho de Emaús, aqueles dois discípulos, Jesus depois desaparece e eles falam assim, enquanto ele falava, a palavra queimava no meu coração. Isso é um testemunho interior. É o Espírito Santo ali dentro. Então eu oro para que o Senhor traga sensibilidade. Agora, a comunhão, ela vai ser ampliada quando nós começarmos a nos render mais, a nos entregar mais, a nos despojarmos mais, a nos sujeitarmos mais. Lembra que um dos gigantes dessa geração é ser amante de si mesmo. Nós precisamos abrir mão disso. Paulo diz lá em Filipenses, eles preferem ser mais amantes dos homens do que de Deus. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Deus, Ele tem para nós comunhão profunda. O Espírito Santo vai começar a te perseguir agora, meu irmão. Dia após dia. Sabe como aquele povo estava sendo guiado para Canaã? Por uma nuvem. Eles não tinham Bíblia, não tinha nada, mas o Espírito Santo estava guiando eles. Então agora chegou o tempo. Você pode ficar de pé? Para fingir que está acabando. Aprendi essa. Coragem, maturidade e intimidade são 3 características para impactarmos a nossa geração e derrubarmos os gigantes desse tempo. Feche teus olhos. Bem suave, tá? Bem suave. Feche teus olhos. A maneira da gente voltar a ter comunhão com o Espírito Santo é nos arrependendo. A maneira da gente poder voltar é nos arrependendo. Paulo diz para Timóteo, desperta, reviva o dom. Então o dom já está aí dentro. O Espírito, o selo já está aí dentro. Não vai vir um Espírito novo sobre você. Não vai vir uma medida nova sobre você, não. O que vai acontecer é o Espírito Santo ocupar mais espaço em você. E aí você vai, como diz o texto de João,